conclusão do flashback épico de God Valley, culminando na queda triste, trágica e pesarosa de Rox the Shebeck, a trairagem safada de Garling. Meus amigos, Garling tem que comer muito arroz e feijão para ter a aura, para ter a pose, a pompa do Shanks. Meu amigo, o pai do Shanks não tá com nada, vive de farelos, vive de migalhas e falácias. Teve que pegar o Shebeck na trairagem quando tudo acabou. Demonstração de força e superioridade zero. O impacto das lendas se concluiu, mas a história de novos protagonistas épicos começa. Dragon, Barba Negra e o menino Shanks. E tivemos também a escolha impactante, emotiva. Eu tô até alinhado com essas emoções do Harold, mas sem dúvida alguma, ele, por seguir a emoção, trouxe as piores consequências para Elba. Muita desgraça no passado houve pelas ações de um rei ingênuo. Pesado, né, o que eu vou falar? Mas simbora para mais uma revisão de One Piece. Olá galera, eu sou o Ginkgo Tassiano e meus amigos, o mangá já começa meio que com o ponto fraco do Dome Reverse. A monstruosidade que era o Shebeck demoníaco está ali, estirada junto a Roger e Gar. Mas espera ainda, não tinham estourado, não tinham pipocado o corpo dele? Com ataques de espada e sequências de socos poderosos de Haki tinham desfigurado, pulverizado, não aquele corpo monstruoso do Shebeck? Será que nas formas demoníacas do Dome Reverse, se eu mato, se eu destruo o cara na forma demônio, na verdade, ele só regrede à forma humana? Na verdade, eu só quebro a maldição? No lugar de morrer, a pessoa que foi transformada em demônio por Imu só volta a ser humano cedendo sua vitalidade. Foi tipo uma morte de vitalidade, tá lá estirado, mas os danos físicos da forma demônica não foram transferíveis ao literal. Será que meu achismo bizarro, que o Shebeck troca de lugar a pessoa com um espelho demoníaco de si mesmo, e eles compartilham os danos, tal, as ações ao comando de Imu, será que ainda tá de pé? E no final, quando você mata essa forma demoníaca, você está matando a pior versão do indivíduo vítima do Dome Reverse de outro mundo. Isso faz com que a versão humana retorne para esse mundo, mas comprando a fadiga, a exaustão, a falta de vitalidade. Galera, se foi isso mesmo, tirou meio que o perigo do arco de Elba. Porque o perigo do arco de Elba, assim, pelo menos o pesar da escolha, o conflito, eu já dei umas dicas de roteiro aqui do que é impasse na narrativa, tirou-se o impasse de não querer ferir, não querer derrotar a Gunko, por ela ter uma ligação com o Brook, já que a Gunko tá lá possuída por Imu, forma demoníaca, ou tirou o impacto caso Imu transforme o Zoro, o Sanji, o Luffy em forma demoníaca. Não tem um pesar de... se eu matar ele não faz mal, porque eu só mato a forma demoníaca, a forma humana volta. Se foi isso mesmo, tirou um pouco do pesar. Foi um atalho meio safado aí do Oda para achar soluções aí para a transformação demoníaca de Imu, pegando em algum dos nossos heróis. Antes de morrer, o Shebeck agradece ao Roger e ao Garp por terem parado ele. Aí então ele é finalmente cercado por Garling, na maior trairagem. O cara apanhou, foi Maria Mole do Shebeck a luta todinha e aparece lá ainda com reforço, para ver se, porque se o homem se levantar, ninguém segura ele. Ainda teve que ir com reforço. Garling, esse Garling, pai do Shanks que nada. Aquele negócio do pai, dos pais nos animes serem maior que o protagonista, serem aquele dom de fundo do protagonista, alvos a serem superados, tá com nada. Esse Garling aí, só pose, só... Tá igual o Dragon. Os filhos é que são os bons. É o Luffy que manja e mais ainda o Shanks.
A ausência de registros na história, o panorama geral desse mistério, que foi o incidente de God Valley, sobrevive, gerando novas histórias que começam a partir dele. Temos um painel mostrando que os novos protagonistas se formam. Um painel com grandes tempestades e enfatizando o Kaido, o Dragon, o Shanks, até mesmo o Ivankov e o Kuma. Mas assim como eu fiz na minha leitura online, quero destacar nesse capítulo, nesse enquadramento, o final. Que a gente tem os protagonistas, tem o Dragon, e eu gostei de ver essa substância de... diante de toda essa humilhação, o Dragon vai se projetar à frente. Não vai ser mais peão, vai se projetar à frente da história. Mas junto ao Dragon, tá o Ivan também, tá o Kuma, que já lutaram muito mais que o Dragon nessa aí. Temos o Shanks bebê sendo destacado como uma grande estrela que brilhará no futuro. Essa é a projeção de expectativa do leitor que eu estava cobrando o Dragon ter em God Valley. Todos tiveram. Até o Kaido, como a grande jamanta que ele vai ser com o seu exército barra pesada. Mas eu quero destacar aqui, galera, a cereja do bolo. De todos esses quadros, a gente tem uma figura de leitura no quadro do Barba Negra. Ele é o último quadro para você encerrar a leitura do painel. E do Barba Negra temos os quadros de transicionamento entre a cena e a continuação da história. Dá uma alegoria como se ele é o quadro, ele é o ícone de expectativa que mais promete para o futuro. Que é a partir dele que temos o transicional que fecha God Valley. Imagine não só os quadros espalhados, imagine os quadros andando conforme você direciona seus olhos. O do Barba Negra ser o último e transicionar para a próxima cena é como se ele fosse o último destaque ou o grande destaque nos planos do autor. Ki e Mu, que nada. Ki Shanks, que nada. Ki Dragon, que nada. O homem que vai abalar o mundo, que vai botar o fogo, é o Barba Negra. Temos a cena lendária que o bando do Roger acha o Shanks no baú. Uma vez toda God Valley sendo construída, eu achei muito encaixado, muito bem encaixada essa cena. E o apontamento onde o Shanks aparece. Highlight lá com a Shaki já nos loves. Mas vamos saindo já da jornada do Rei dos Piratas e vamos para outros pontos do mundo. Um dos pontos que eu gostaria de parar aqui é na loja dos meus brothers, a Camisaria, meu amigo. Esses piratas tudo compra lá. Olha essa camisa de Dressrosa aqui, ó, camisa de botão que eu estou usando, ó. Vou até subir aqui, ó, pra você ver direito. Além de outras várias camisas legais já, que meteram o look aqui para o pai apresentar bem vídeos de Hunter x Hunter, nostalgias aí, ó, camisa de Yu Yu Hakusho, cara. Camisaria, brothers aqui do canal, vou deixar o link na descrição, recomendo. Tá tendo uma promoção que é o Esquenta Black. Se você pode comprar 5 camisas pelo preço de 3. Compra 5, paga só 3. E se usar o meu cupom GINCO20, aí tem pra ninguém. É 20% de desconto, meu amigo. É Natal. Vai encher o seu guarda-roupa com camisas nerds, com camisas geeks, com camisas do seu anime preferido. Link na descrição, o GINCO20, aquele descontinho. Vemos o Garp putaço com as notícias do jornal. Publicar isso quem? Eu não afofei ninguém não derrotei Shebeck ninguém não. Lá até briga com o Sengoku lá, papapá. E temos mais uma vez as motivações dele ainda estar na Marinha enfatizadas. Na Marinha enfatizadas. O Garp, ele tem até uma metáfora, tem até uma analogia do Sengoku. Cara, o Sengoku tem que chegar ao topo para mudar alguma coisa. Já o Garp, enquanto ele for rebelde, enquanto ele bater de frente, ele vai continuar no fundo do abismo. Só que o Garp quer estar no fundo do abismo, porque é do fundo de abismo que ele vai ajudar, vai ser o pilar, a âncora dos marinheiros novatos que estão entrando nessa esculhambação, que podem ser alvos dessa obscuridão que é o governo mundial. Ele tem que ser o pilar dos prováveis heróis que possam fazer diferença no futuro. Alguns desses já apareceram, o Kobe, o X-Drake, a Sword em si já é uma vitória. Mas eu não acho essa solução mais pragmática para se tomar não, né? A One Piece aí sendo romântico como anime fantasia que é, né? Eu até sempre abro parênteses, mas a galera não quer abrir a cabeça para discutir. Não há complexidade política em One Piece, detalhe substancial, muito aprofundamento.
é uma obra romântica. Vamos lembrar disso, galera. Vamos lembrar disso antes de transformar nossa obra do pirata em panfletagem ou em material de ciências políticas. Não substitui um papo cabeça externo de verdade do nosso mundo. Ainda é uma obra com muitos valores, mas inegavelmente com muitas hipérboles, ênfase, figuras românticas à la fantasia. E podemos fazer um vídeo depois só sobre isso, que eu também falei sobre como o Imu conduz o domínio mundial dele. Também não é verossímil em certas discussões do mundo real, em certos pensamentos racionais do mundo real. E como o Garp foi o estandarte do governo, da marinha, ele venceu do Shebek, eles precisavam de uma imagem, o Garp não foi punido por atacar o Saturno. Porque eles precisam de uma imagem para carregar, derrotou o Shebek. Eles precisavam do Garp. O Garp tem um carisma, o Garp é a vitrine da marinha. Então, igual o Smoker foi, mesmo o Smoker mandando os velhos se lascar, o Smoker foi promovido para assumir os feitos que foram os Mugiwaras salvando a Alabasta lá. Tiveram que atribuir à marinha, tiveram que fazer propaganda e para isso usaram o Smoker como figurinha. Aqui usam o Garp e isso dá uma certa blindagem a ele, as punições de terem um beat safado. Mas sem dúvida, eu realmente me emocionei lendo o Loki chorar esperneadamente pela morte do Shebek. Lembrar de tantas as vezes que o Shebek recusou o Loki em seu navio. O Shebek até diz, o cara que eu quero que me note tá nem aí pra mim. Mas o pirralho dele não desgruda. O Shebek ainda fala que o Harold pode liderar os lendários Galeilá, os gigantes que estão adormecidos aí pelo mundo. E o Shebek pode liderar os casca grossa, os mal influentes aí do mundo, como estava com o Kaido, o Big Mom e outros. Se unirem os dois, o poder, eles viram o mundo, eles dominam o mundo. E o Loki acha isso muito legal. Cara, o Loki chora. Shebek diz que vai vir fazer o convite ao pai dele 100, 200 vezes, não importa quanto tempo passa. Só que ao ver que o Shebek morreu no jornal, aquela é a última vez. Ele não voltará, ele não fará mais um pedido ao Harold, porque ele morreu. O Loki até tem uma conversa com ele no flashback sobre Nika, que ri diante do mundo, destrói o mundo rindo. E eu gostei que aqui pode ter uma alegoria. O ri não é uma risada sádica de Nika pisando no mundo. Aqui pode ser uma analogia onde o mundo é Imu. E Nika ri porque Nika faz isso. Ri. Ele batalha com alegria enquanto gargalha. Ele destrói o mundo. Ele destrói o vilão, que é Imu. Pegaram? Mas nada me partiu mais o coração nesse capítulo de ver os arrependimentos do Harold, que desconta porrada em outros gigantes, que se encontra encurralado, que chora, que esperneia, que se culpa pelas atrocidades que os gigantes cometeram 1000 anos atrás. E querendo ficar bem pro governo mundial, pro escroto do governo mundial, a qual o Harold já testemunhou as injustiças, ele disse não ao pedido de ajuda do seu melhor amigo. Ele disse, eu neguei o pedido de ajuda do meu melhor amigo e ele morreu. Agora não tem volta. Ele perdeu o melhor amigo pra virar cadelinha do governo. Não tem volta. Pra morte de Shebek não ser em vão, ele tem que dar o tudo ou nada para convencer o governo que Elbaf é respeitável, que Elbaf merece estar ao lado dele nas grandes decisões. Shebek disse que foi por amor que o Harold negou várias vezes o dominar do mundo, né? E é esse amor do Harold que eu vejo que sequela muito Elbaf. Vamos chegar lá. Temos uma cena que eu acho bacana, que é o Dragon lá preso, dizendo ao Garp que vai sair da marinha, e o Garp dizendo, eu sei. E o Dragon dizendo, você é um nojo, pai, ele acha um nojo. E o Garp, eu sei. O Garp joga a chave pro próprio filho fugir. O papel do Garp é ficar no abismo. Que o Dragon ascenda como uma serpente da revolução. E o Luffy que venha como um pirata, com suas próprias ambições. Luffy não quer revolucionar o mundo, não. Ele quer suas próprias ambições. Enquanto vive sua liberdade,
pisa em qualquer injustiça que bata com os seus envolvimentos pessoais a cada etapa da jornada. É o altruísmo mais autêntico que se possa ter. O altruísmo despretensioso. Isso é maravilhoso, de certa forma. Cada um no eixo para abalar o mundo, em perspectivas e em camadas diferentes. E terminamos o capítulo com a cena final do Harold chegando na marinha e dizendo que, por favor, os gigantes querem paz, não tenham medo, e ele pega os chifres e arrancam, meu amigo, chifres ou cornos, eu não sei o que é no Harold, né? O que é nos gigantes. O Oda não me explicou a anatomia, porque, né, galera, é completamente uma extensão do crânio, então dói mais. Dá pra trocar, então não sei se é chifres ou cornos aí que ele arrancou, mas ele arranca numa cena épica, dizendo, por favor, nos reconheça. Reconheça os gigantes, eu não ligo nem mesmo de me tornar escravo para isso. E aí, galera, eu entendo, o Harold tá sendo movido apenas por sentimentos, nada pragmático. Na live, eu destrinchei mais coisas, na live lendo ao vivo. Cara, os humanos verem gigantes como iguais, como é que tu vai convencer eles a verem você como iguais por método da subjugação? Você está se subordinando. Cara, você está dizendo, eu viro escravo seu, me veja como um igual. Isso é contraditório, isso não faz sentido. Uma aliança, você ver alguém com igualdade é uma via de mão dupla. O Harold já estava fazendo isso naturalmente, ajudando vários reinos, lutou contra o governo mundial para ajudar pessoas, para ajudar humanos. É nessa interação que eles vão ver a reciprocidade. E não chegar na cara do governo mundial, desesperado por um título, e vender a si mesmo, vender a sua imagem. Olha só, o rei dos gigantes virou cachorrinho do governo mundial. Como é que você vai ver? Como é que vão ver Harold e, por sequência, qualquer gigante como igual? Se ele se entrega como escravo, se ele precisa se humilhar para que o povo dele seja reconhecido, ele teve que entregar a própria cultura da ilha dele. Violência, acabar com as violências gigantes. Não, você castrou as habilidades deles de serem guerreiros e se defenderem de qualquer injustiça que assole Elbaf. Educação é uma coisa preciosa. Galera lá estudando, beleza. Mas podiam ser guerreiros estudiosos. Não serem aqueles trolls, trogloditas, gigantes antigos destruindo tudo. Podem ser pessoas que retêm o poder e que estudam, que têm a educação, que têm a interação, que têm as faculdades sociáveis, enquanto são fortes para fazer justiça. Harold, você abriu mão disso. Você está se culpando por algo que gigantes 1000 anos atrás fizeram. E para isso você entrega a nova geração a perigos na frente desse governo ceboso. Porque o Harold já testemunhou. O Harold já viu o que estava acontecendo com o Shebek. Negócio de caçada humana. Zero à esquerda qualquer país que não é da aliança do governo mundial. Ele até lutou com os CPs, alguma coisa lá, para salvar um povo inocente. E ele chega e diz, eu sou o seu escravo? Veja meu povo como igual? A esse povo que ele já viu da malícia e sabe que vai usar essa oferta com a pior das intenções possíveis, as ações emotivas do Harold, com muitas boas intenções sim, mas pra mim, inegavelmente, só foi corrosiva à cultura dele, à própria ilha dele e ao futuro dos gigantes. Harold desgraçou Elbaf com suas ações de bom coração. Nada pragmático. Pois é. Diz aí o que achou das decisões do Harold aí nos comentários e dá aquele seu like maravilhoso, comenta aí suas expectativas para o futuro, que esse flashback ainda não acabou. Acabou God Valley, mas vem aí o resto da história desse gigantão que infelizmente está fadado a morrer em um destino trágico pelas suas próprias escolhas. Ficando por aqui, forte abraço a todos, valeu!